Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Nicolas e hoje eu vou dar uma dica muito essencial para vocês que querem melhorar na tatuagem, que estão começando agora e querem já começar a fazer trabalhos bem feitos, trabalhos bem executados. É muito importante vocês entenderem essas dicas porque são dicas bases, são as bases da tatuagem, eu chamo de fundamentos da tatuagem. Vocês precisam aprender isso antes de começar a ter trabalhos muito bons, então eu vou dar essas dicas para vocês nesse vídeo. Primeiro, falar rapidinho sobre esses fundamentos da tatuagem, o que seriam, tá? Seriam a nossa base, a nossa estrutura, como se fossem os nossos pilares da tatuagem, certo? E basicamente são três que a gente vai considerar aqui. A gente poderia falar sobre conhecer materiais, entender como eles funcionam, conseguir fazer um decalque bom e tudo mais, mas isso eu considero o estudo que a gente tem antes de começar a tatuar em pele humana, certo? Todo esse estudo de como funcionam as máquinas, as agulhas, tudo mais, tudo isso é conteúdo de curso. A gente tem um curso gratuito aqui no YouTube e tem o nosso curso pago. Quem quiser participar, vou deixar o link aqui embaixo também para vocês, onde a gente ensina tudo isso no curso pago, lógico, muito mais aprofundado, mas isso é a base que a gente vai ter para começar a tatuar. O que eu digo de fundamentos da tatuagem? Quando a gente está falando em tatuagem em pele humana, certo? Então os fundamentos da tatuagem em pele humana, eles seriam bem simples. Traço, sombra e pintura. Primeiro, falar rapidinho sobre esses fundamentos da tatuagem, o que seriam, tá? Seriam a nossa base, a nossa estrutura, como se fossem os nossos pilares da tatuagem, certo? E basicamente são três que a gente vai considerar aqui. A gente poderia falar sobre conhecer materiais, entender como eles funcionam, conseguir fazer um decalque bom e tudo mais, mas isso eu considero o estudo que a gente tem antes de começar a tatuar em pele humana, certo? Todo esse estudo de como funcionam as máquinas, as agulhas, tudo mais, tudo isso é conteúdo de curso. A gente tem um curso gratuito aqui no YouTube e tem o nosso curso pago. Quem quiser participar, vou deixar o link aqui embaixo também para vocês, onde a gente ensina tudo isso no curso pago, lógico, muito mais aprofundado, mas isso é a base que a gente vai ter para começar a tatuar. O que eu digo de fundamentos da tatuagem? Quando a gente está falando em tatuagem em pele humana, certo? Então os fundamentos da tatuagem em pele humana, eles seriam bem simples. Traço, sombra e pintura. Então o que seriam esses três fundamentos que a gente vai falar hoje? É o traço, sombra e pintura. Vocês já nos viram falar aqui no canal várias outras vezes, mas eu queria fazer um vídeo específico falando sobre isso e falando o que isso vai nos trazer de vantagem quando a gente estiver estudando isso para tatuagem. Basicamente, são as bases que vão nos levar para as outras técnicas que a gente quiser fazer. Então, por exemplo, se a gente estiver fazendo um traço, se a gente tiver um traço consistente, um traço sólido, um traço bom, isso vai nos ajudar cada vez mais a fazer um rastelado que siga um traço, isso vai cada vez mais nos ajudar a fazer um pontilhismo que siga um traço, que a gente consiga entender direitinho como ele funciona. Da mesma forma, o sombreamento ele vai nos permitir vários tipos de sombra, sombra mais pesada, sombra mais escura, para um old school, para um new school, tudo mais. Vai nos ajudar bastante a entender como vai funcionar para fazer uma pigmentação no dot speed, por exemplo. A pintura sólida, por exemplo, ela nos ajuda bastante a entender como preencher desde uma ore até uma área pequenininha de trabalho, para a gente saber se a gente precisa usar ali uma Magnum para fazer uma pigmentação sólida, fechada, um preto chapado, por exemplo, ou se a gente consegue fazer isso com algum outro tipo de agulha e tal. Então, esses três são a base do que vai nos levar aos outros estilos, as outras técnicas para a gente conseguir fazer os outros estilos de tatuagem. Se a gente não tem um traço consistente, um sombreamento suave, um sombreamento bom, e uma pigmentação sólida, onde o cliente não precisa voltar para fazer retoque, não adianta a gente querer evoluir. Por quê? Por mais que a gente faça trabalhos bons, a gente vai correr sempre o risco de ter problema na cicatrização, ter problema na arte em si, traço estourar, traço falhar, da sombra ela ficar bonita na hora que a gente tatua, mas depois ela ficar mais apagada. Uma pigmentação sólida que a gente vai fazer numa área grande, ela fica bonita na hora que a gente faz e depois ela se apaga, o cliente tem que voltar para retoque e tudo mais. Então a base de toda e qualquer técnica que a gente for fazer é traço, sombra e pintura. Mesmo que vocês estiverem trabalhando com realismo, que vocês estiverem trabalhando com fine line, tudo isso vocês vão precisar ter essa base para saber escolher as agulhas que vocês vão usar, como que vocês vão fazer o tipo de trabalho, como que vocês podem melhorar os materiais que vocês estão usando, escolher melhor os materiais que vocês estão usando para melhorar o trabalho de vocês. Então, tendo essa base, vocês vão conseguir evoluir muito mais na tatuagem. Isso é uma parte que a gente pula muito no começo. Por quê? Como é que a gente vai ter um traço muito bom? Como é que a gente vai fazer para ter um traço sólido e consistente? Tá? É muito treino. É muito treino, muito estudo, experimentar materiais diferentes, experimentar técnicas de pigmentação diferentes, traçar para frente, traçar para trás, ver como a gente se adapta melhor. Mesma coisa vai funcionar para sombra. Como é que a gente vai ter uma sombra suave, bonita, que fique na pele e que ela não saia logo depois que cicatriza? A gente tem que entender sobre a profundidade que está usando, o tipo de agulha, a força que a nossa máquina exerce. Então todos esses pontos aí, mesma coisa para pintura sólida. A gente vai ter que entender como fazer uma pigmentação sólida sem que ela falhe, sem que a pessoa tenha que voltar para retocar. Quando for colorida, por exemplo, para fazer com que essa cor ela fique viva por muito mais tempo. Certo? Então tudo isso é muito importante da gente entender, e se a gente não tiver essa base, a gente não consegue evoluir na tatuagem, as nossas tatuagens não ficam melhores. Muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Pô, mas eu estou fazendo desenhos bonitos, eu estou fazendo desenhos bacanas e não estão ficando direito. O que está acontecendo?
muito provavelmente é porque vocês não estão com essa base da tatuagem bem reforçada. Uma tatuagem só de traço, ela fica muito, muito bonita. Se vocês tiverem um traço bonito, ela fica linda. Agora, uma pessoa que não tem um traço bom, se fizer uma tatuagem só de traço, ela vai ficar nitidamente uma tatuagem de não qualidade muito boa, ou às vezes uma qualidade muito ruim, porque a gente não tem esse domínio do traço. Mesma coisa a sombra. A gente pode fazer um realismo bonito, mas depois que cicatriza, a gente sempre vê aquelas fotos que na hora que fizeram ficaram lindas, mas depois que cicatriza, ela fica falhada, a sombra ela fica bem apagadinha, bem suave. Por quê? Porque a gente não tem esse domínio de sombra. E o domínio de sombra, traço e pigmentação sólida, ele vai muito além do que a nossa aplicação, do que o material que a gente escolhe, mas principalmente da cicatrização, como esse trabalho fica no final, o resultado final, que o objetivo da tatuagem não é quando tu sai do estúdio, e sim daqui a 5, 6 meses, para começar a entender como que a tatuagem está se comportando. Então estudem, galera, não pulem essa parte, não deixem de estudar essa parte, comecem por traço, comecem sempre por traço, porque traço é onde vocês vão encontrar a maior parte das tatuagens que vocês vão fazer, vai ter traço. Depois vocês podem ir para pigmentação sólida. A pigmentação sólida é mais fácil de entender do que o sombreamento. E o sombreamento vocês podem fazer pelo final. Eu sei que a gente está começando a tatuar e a gente já quer traçar, fazer pigmentação sólida e sombrear. Tudo bem, é bacana, mas é importante que enquanto vocês façam isso, vocês se foquem numa parte, foca no traço. Estuda bastante o traço, estuda como ele funciona, como que funciona a pigmentação da tua máquina, as agulhas que tu está usando, porque isso vai te dar a base para vocês evoluírem no trabalho, para depois, quando vocês estiverem fazendo outros tipos de trabalho, já tem o traço dominado, começa a focar em pintura sólida, dominou a pintura sólida, começa a focar em sombreamento. E daí vocês vão começar a ter resultados muito melhores na tatuagem. Também poderia falar sobre um outro fundamento básico, só que esse não é só da tatuagem, é de arte em si, mas é bem importante também da gente falar, que é o estudo de desenho. Galera, não dá para negligenciar o estudo de desenho. Vocês estão vendo como tem muita gente entrando na tatuagem, e antes eu dizia para vocês, pode começar a tatuar sem saber desenhar? Pode, beleza, vocês vão copiar, mas vai chegar uma hora que vocês vão empacar. Essa hora já chegou para quem começou. Então, se vocês estão começando a tatuar e vocês não têm trabalhos autorais bonitos, ou pelo menos que sejam possíveis de vender, não adianta, vocês vão enfrentar uma concorrência gigante, e a partir do momento que vocês estudarem desenho, que vocês tiverem um desenho único, bonito, referência de alguma coisa, ou até num estilo próprio, isso já é muito bacana, vocês acabam diminuindo essa concorrência que a gente tem gigante no mercado de tatuagem para poucas pessoas que estão se dedicando, que estão estudando desenho, que estão conseguindo fazer isso. Porém, isso eu não consideraria que é um fundamento da tatuagem, sim, eu consideraria que isso é o básico da tatuagem, porque estudar desenho funciona para várias artes e tudo mais, então os fundamentos da tatuagem que eu queria falar para vocês seriam esses: traço, sombra e pintura. Não negligenciem isso, não pulem essa parte, é importante para a gente entender, é importante para a gente aprender, e eu espero que vocês considerem isso aí nos estudos de vocês. Lembrando que se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, eu peço que considere fazer uma doação no Pix pra gente, eu vou botar o Pix aqui embaixo pra vocês. Qualquer doação a partir de R$1 é super bem-vinda, claro, se vocês puderem, porque a gente está iniciando um projeto novo, a gente quer contar com vocês aí para fazer parte desse projeto, então quem puder doar um Pix lá, a gente agradece de verdade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de verdade, espero que vocês considerem essas possibilidades aí que eu coloquei para vocês, essas opções e principalmente esse conhecimento que eu coloquei para vocês em relação a essa base da tatuagem, esses fundamentos da tatuagem, para que vocês consigam evoluir e que o trabalho de vocês evolua junto com os fundamentos, junto com a base do que importa numa tatuagem bem feita, que é traço, sombra e pintura. Fechou? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e valeu!